Olá, novamente, eu sou o advogado Armando e hoje o tema será guarde convivência com os filhos. Tudo bem? É um caso muito comum, são casos muito comuns e frequentes hoje em dia, principalmente que você tem outras famílias, outros companheiros, outras namoradas, outras casas, outras relações de avós da criança e de culturas diferentes, e a gente vai tratar um pouco com essa abordagem um pouco humanizada e uma abordagem também da psicanálise, da psicologia. Primeira questão importante, é muito raro hoje em dia uma mãe não ficar com seu filho. Muito raro. Se você tiver algum problema muito grave de saúde mental, mas já peguei casos de até garotas de programas, prostitutas, que não, isso não interfere na questão da guarda dos filhos, tudo bem? Então, porque isso, porque eu trabalho com aquilo. Não, é muito raro, porque a justiça entende que a mãe, não importa o trabalho dela, tem esse laço maternal. A maioria dos homens realmente abandona os filhos. Eu brinco muito com as minhas clientes, que eu falo assim, a questão da... Você já viu algum pai oferecer pensão na justiça? Muito raro. Então você vai pegar de 100 casos de pedido de pensão, um pai oferecendo a pensão sem a mãe pedir, né? Ele lá na justiça falar, eu estou pagando tanto. Então, isso não é o normal, a gente sabe. Então, essa é uma questão. Mas a questão também da guarda e das visitas, a gente precisa tentar entender um pouco. Principalmente da guarda quando fica com a mãe, mesmo guarda compartilhada, é dever do pai pagar quando a mãe fica a maior parte. Sempre alguém vai ficar a maior parte do tempo com a criança. Isso é um mito de achar que vai se dividir isso. Quando são pais muito evoluídos, que não é a história do Brasil, das relações, depois dos divórcios, mas tem casos que sim, quando as pessoas moram junto, então você tem um leva, outro busca na escola, né? Fica tal, dorme tais dias. Deveria ser assim a regra, né? Mas não é. A lei fala que tem que ser guarda compartilhada, mas na prática não é isso que acontece, né? E alguns pais e alguns advogados entram na contestação pedindo a guarda compartilhada quando a mãe entra com a pensão para que ele não pague pensão. Não, já a jurisprudência entende que a mãe que provavelmente fique com a guarda da criança, ela vai receber também uma pensão para cobrir os gastos e tal. Na questão da guarda tem a ver muito do cuidado, que um outro vídeo eu falei sobre pensão, que é assim, qual o tempo desse cuidado? Já tem jurisprudência que entende que esse cuidado da mãe, que é tipo uma babá, tem um custo e o pai tem que pagar isso. Tudo bem? Então são coisas que precisam ser pedidas, que os advogados precisam colocar nas petições, porque senão o juiz não dá. Tudo bem? E aí tem que recorrer se não der. Tudo bem? É uma questão de prova, cada caso é um caso. Mas uma outra questão também é a questão da alienação parental. A alienação parental acontece muito quando você tem abusadores. Então, a Comissão de Constituição e Justiça agora aprovou o fim dessa lei. Eu gosto muito da lei de alienação parental, mas as pessoas, quem é contra são mulheres machistas que acham que, porque os homens utilizam isso como forma de defesa, essas mulheres estão sendo condenadas. Não é na prática isso é fácil de provar. Tipo, as entrevistas psicológicas e de assistentes sociais mostram claramente isso. Hoje você tem provas, hoje você tem gravações, hoje você tem várias formas de provar e mostra claramente quando o pai, eu tô com um caso assim, que o pai tá pedindo alienação parental, tá pedindo a guarda unilateral, mas claramente essa mulher sofreu violência a vida inteira e ele tá fazendo um inferno na vida dela e ela usa isso, mas assim, um bom advogado vai conseguir provar que não tem isso, tudo bem? A filha não quer nem, muitas vezes, ir lá, né, e tem áudio, não quero ir lá. E isso não é alienação, isso é vontade, principalmente das adolescentes. Então, deixar de ter. E assim, quem faz alienação, muitas vezes são os homens.
principalmente quando as mulheres arrumam outros companheiros, arrumam os namorados, que é bem melhor que eles. E aí eles ficam com raiva porque ela tem alguém, porque eles estão usando a pensão dele. Muitas vezes o cara paga R$300, R$500 e fala que está usando a pensão dele. Então, assim, é uma lei que protege as mulheres, mas os advogados não sabem usar isso, e tem grupos machistas dentro do Congresso que querem tirar todos os tipos de proteção contra a mulher. Não deixe isso acontecer. Precisa ter um movimento para que a alienação parental, a lei de alienação parental não saia de vigor no Brasil. Isso é uma conquista das mulheres e das crianças, porque tem regras muito claras e se você consegue provar aquilo, a pessoa consegue ser punida. Então, tirar isso abre um campo muito grande de desrespeito, principalmente da saúde mental das crianças. Tudo bem? Uma outra questão importante é, se meu filho vai para casa da família, ou desse pai, ou dessa mãe, muitas vezes, que é a minoria, mas volta, que eu falo com as minhas clientes, virado, entre aspas, virado no giraia, que volta xingando, que volta nervoso, ou muitas vezes calado demais. Quando você percebe que seu filho ou começa a dar problema na escola, precisa, neste momento, quando essas crianças são pequenas e elas não conseguem falar, você precisa de ter uma psicóloga. Primeira coisa, uma psicóloga para fazer uma avaliação. As psicólogas têm ferramentas para ver se essa criança está sendo violentada, ou mesmo psicologicamente, ou mesmo fisicamente. E aí, isso é o primeiro traço. Uma mãe sabe quando o seu filho está normal e quando não está. E aí não é coisa de advogado, é coisa de psicólogo. É o psicólogo que vai falar se precisa parar. Ah, mas ele está lá. Não tem problema, a gente informa a justiça. Primeiro caso concreto, a gente cuida da criança, procure depois o advogado, para que junto com o psicólogo criar uma estratégia para provar que essa criança está sofrendo algum tipo de violência. Tudo bem? Então são temas atuais sobre a questão da guarda e da convivência que eu vim falar sobre hoje. Se vocês gostarem, compartilha, mande para os seus amigos, que mais tarde tem mais vídeos. Um grande abraço, até mais.